Olá, bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai ver mais um assunto muito interessante para a evolução do nosso sistema em Rails, tá legal? Hoje a gente vai falar então sobre migrations, né? De Rails, migrations. E as migrations basicamente servem para a evolução, né? Para trabalhar na evolutiva de nossos modelos. Nessa aula então você vai entender um pouco mais sobre os modelos, como criar um modelo manual conectado ao banco de dados com Rails e também como fazer um modelo utilizando o framework Active Record, agilizando e ganhando muito mais tempo no desenvolvimento do seu sistema. Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Então, migration. Qual é a ideia dos migrations? Basicamente, o objetivo de um migration é evoluir os seus modelos. Mas, professor, o que é um modelo? Como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, a gente trabalha com alguns conceitos utilizando o MVC. E modelo, basicamente, é um objeto utilizando ali as técnicas de orientação a objetos que vai fazer a conexão com o seu banco de dados, ok? Então, imagina que eu tenho aqui um gráfico, na realidade um gráfico não, né? Um modelo aqui de classe, e aí esse modelo de classe se conecta então com uma base de dados, mapeando os dados de uma tabela, ok? Deixando isso de forma de orientação a objetos de uma forma organizada com atributos e métodos, ok? Então isso basicamente é um modelo, tá legal? E o que o migration faz? Ele basicamente evolui os seus migrations, né? Ele cria colunas para suas tabelas e cria propriedades para os seus objetos. Cria ações que você precisa utilizar para manipular o seu objeto e cria ali toda a parte de modelo que você precisa de interação com o seu controller através do seu banco de dados. E é isso que a gente vai mexer na aula de hoje. Eu falei para vocês sobre uma aplicação criada do zero com vocês, né? Uma aplicação em Rails manual. E é o que a gente está fazendo na evolutiva, né? Nas ações que a gente está tendo então para criar essa aplicação web do zero em Rails, tá legal? Então eu vou utilizar das técnicas dos migrations para mostrar para vocês duas ações diferentes. Uma, a ação de um modelo manual e outra, a ação de um modelo utilizando então migrations, tá legal? E vendo hoje na aula, vocês vão ver os seguintes comandos. Rails Generation, G, que é o abreviado Migration, que basicamente ele cria os arquivos de evolução do seu modelo, que vocês vão entender também. Vocês vão ver um comandinho chamado Rake, que eu vou explicar para vocês também em algumas aulas o que é o Rake, para que serve, quando que a gente utiliza o Rake em aplicações Rails. E o comando junto com ele, db migration, que é basicamente para pegar todos os seus migrations que você criou e aplicar diretamente no banco de dados, ok? Vamos também utilizar rakedb, né, db rollback, ou seja, se eu fiz uma migration, joguei os dados no banco de dados e eu fiz errado, eu quero voltar à minha versão, eu posso utilizar rollback. Se vocês já viram lá as aulas de SQL, vocês sabem que tem lá o begin transaction. E no meio do begin transaction, você pode dar um rollback ou um commit. Ou seja, você pode apendar as coisas no banco de dados ou você pode tirar aquelas alterações que você está fazendo no banco de dados. Basicamente, o rollback é você voltar àquela migração que você está fazendo, aquela evolução da migração que você está fazendo. Outra coisa que vocês vão ver é Rails Generate Model, ok? Modelo, basicamente, vamos criar um modelo de conexão com o banco de dados. Mas iremos fazer um modelo de conexão manual e também faremos um utilizando o Generate para vocês verem a evolução de um com o outro, ok? Vocês vão ver o comando de como adicionar colunas, como deletar colunas, como adicionar referências, como alterar colunas e referências, ok? Então o objetivo da nossa aula de hoje
é utilizar esses comandos e você fixar na sua cabeça como que você pode utilizar esses comandos para evoluir o seu projeto. E você vai ver também que utilizando esses comandos, a sua aplicação vai sair muito mais rápida, muito mais fluida e você vai conseguir atender o seu cliente de uma melhor forma, dando mais agilidade para ele, conseguindo mais rentabilidade para o projeto dele e conseguindo mais rentabilidade no teu bolso, ok? Bom, basicamente a explicação que a gente tem sobre os modelos, eu vou mostrar para vocês agora no quadro como que funciona a evolução de um modelo manual e a evolução de um modelo utilizando as migrations, ok? Com o framework. Bom, primeiramente, eu vou criar um modelo manual. Quando eu vou criar lá na forma tradicional de criar software, eu começo então a fazer um modelo. Basicamente, eu preciso então pensar em duas coisas. Ou eu penso na minha orientação objetos, utilizando o UML, ou eu penso no meu dado relacional, como que eu estruturo a minha base de dados no dado relacional. Tanto faz qual lado que eu vou começar, tá legal? Vamos imaginar que a gente vai começar pelos nossos modelos utilizando orientação objetos. Então eu vou criar aqui dois produtos. O produto número 1 e o produto número 2, ok? O produto número 2 a gente vai utilizar então os records e o produto número 1 a gente vai utilizar então o manual, ok? Beleza, com o produto número 1 a gente vai precisar então criar a nossa classe, né? Então a gente vai criar lá o modelo que a gente precisa fazer, lá nos comandos do Rails, né? Como criar uma classe, class, propriedades, da forma como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, ok? Então aqui eu só vou fazer o desenho. Então eu vou criar aqui algumas propriedades que eu vou utilizar. Vamos colocar aqui nome do produto. Vamos colocar uma outra propriedade, preço. Não vou deixar muito longo essas propriedades porque é algo rápido, tá? Vamos criar aqui um método salvar. Um outro método aqui para atualizar. Vamos lá, atualizar. Um método para buscar. E um método para excluir. Tá legal? Então, a ideia é esses quatro métodos que a gente vai fazer para conseguir interagir o nosso modelo, ok? De produtos com o nosso banco de dados, tá legal? Então, a ideia é fazer isso. Quando a gente for utilizar esse modelo, a gente precisa fazer uma conexão entre o modelo e a base de dados. Essa conexão aqui. Para fazer essa conexão, a gente vai também ter que ir no banco de dados, utilizando lá o SQL Workbench e criar uma tabela aqui chamada produtos, ok? Que é o que a gente vai fazer. Então vamos criar essa tabela aqui também, tá legal? Então criar a tabela produtos, criar o modelo produtos e fazer essa iteração entre os dois e depois fazer ali uma parte para poder fazer a conexão desses dois aqui e colocando os dados que eu leio da minha base de dados nos atributos do meu objeto, ok? Então, essa é a forma como a gente faz manual, ok? Utilizando migrations, você vai ver que somente com alguns comandos você já tem tudo isso daqui pronto para você. Você já vai ter o modelo pronto, você já vai ter a tabela criada no banco de dados, ok? Porém, agora vamos imaginar que o Generate já criou para a gente uma classe, ok? Então ele já criou essa classe para a gente com os métodos, tudo que eu preciso, e já criou a tabela lá no banco de dados, ok? No fim, as duas coisas vão ser idênticas. Se você criar isso manual ou se você utilizar os generators, vai dar na mesma, tá legal? Por quê? O generators ele vai basicamente gerar uma classe para você, vai gerar uma tabela no banco de dados, a mesma coisa que você faria de forma manual, ok? Porém, aí vem a ideia na sua cabeça, tudo bem, mas como eu evoluo esse modelo que foi gerado? Manualmente, eu sei como que eu faço isso. É basicamente, eu dar um insert numa tabela nova, né, que adicionar uma nova coluna que eu preciso. Então, agora eu tenho nome, preço e descrição. Então, eu estou adicionando descrição aqui, ok? Então, se eu estiver colocando descrição nessa tabela, basicamente eu preciso criar um novo atributo aqui no meu modelo, que é a descrição. Fazendo isso, eu já consigo, então, alterar o meu modelo de salvar para colocar a descrição,
o de atualizar, o de buscar e etc. Assim como vocês já aprenderam comigo lá no Node.js, fazendo então manualmente, tá legal? Porém, se eu tiver numa classe que não é manualmente, que ele já gerou os negócios tudo automático para mim, se vocês olharem também lá na aula de Ruby que eu passei para vocês, que tem ali a forma do metaprogramming, né? Eu conseguir mapear facilmente os dados que está na base de dados, você vai pensar, então, eu vou utilizar o metaprogramming. Sim, porém, tem algumas propriedades que você precisa que seja explícita na sua classe, que você, então, quer fazer de forma que você quer fazer mais de forma manual. Ou seja, você quer, por exemplo, adicionar uma coluna aqui. Tá legal? Só que você quer adicionar uma coluna aqui, mas quer também que o sistema identifique essa coluna aqui facilmente e que mapeie no seu sistema essa coluna, ok? Como que você faz? Você utiliza então os migrations. Utilizando ali o migration adicionar, que você adiciona uma coluna, o migration que você adiciona uma referência e assim sucessivamente você vai criando então a evolução do seu modelo utilizando os migrations, ok? Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Com o migration você roda o comando migration e ele já cria isso que você criaria manual automaticamente para você, tá legal? É isso que a gente vai ver agora no computador para que fique mais claro, para que você possa ver na prática, ok? A teoria é muito importante para que você possa entender aqui como é que funciona a engenharia das coisas. Porém, é a prática que vai fazer com que o conceito fixe em sua mente, tá legal? Então, falando assim, a gente agora vai lá para o computador para que você possa aprender junto comigo na prática. Vejo vocês então lá no computador. Show! Pessoal, então de volta aqui no computador, vamos lá respondendo também algumas perguntas antes de a gente começar a nossa aula. Minha gente, várias vezes durante o dia eu recebo mensagem de muita gente perguntando: Danilo, você tem algum freelancer para me passar? Danilo, como é que eu faço para trabalhar com você? Danilo, você tem algum projeto que eu possa estar trabalhando junto com você? Você está precisando de freelancer? Está precisando de front-end, de back-end? Sim, gente. Volto a dizer, sempre estou precisando de programadores, desde front-end como back-end. Porém, gente, tanto back-end quanto front-end eu preciso que vocês conheçam e aprendam a tecnologia que eu utilizo na minha empresa. As tecnologias que eu utilizo na minha empresa é o Ruby on Rails, eu utilizo o WordPress com PHP, utilizo várias técnicas de SQL Server, utilizo de SQL Server não, SQL no geral, tá? Seja ele Postgres, seja MySQL, seja SQL Server. Utilizo também applications, né, aplicativos na realidade, criação de aplicativos com Ionic, com Cordova, com Titânio e assim vai. Utilizo o Node.js para algumas aplicações e tudo que eu estou colocando aqui no Torne-se um Programador são coisas que eu utilizo na prática, C# também, tá legal? Então, minha gente, o que eu convido a vocês a fazerem? Por favor, estudem o conteúdo, aprendam o que eu estou passando para vocês de forma gratuita. Muita gente cobra isso de vocês. Eu estou passando de forma gratuita, porque a minha intenção aqui é dar oportunidade para você, ok? Estude o conteúdo, entre em contato comigo, que aí a gente pode fechar negócios, tá legal? E mesmo assim, se você está estudando, está tendo muita dificuldade, poxa, Daniel, eu não estou conseguindo entender, tá complicado, você então pode ali adquirir a aula particular, ou seja, me chamando, pegando ali o meu número do WhatsApp que eu passo para todo mundo, ou pegando a minha informação diretamente lá pelo meu canal, conversando comigo pela página do Facebook, que a gente vai marcar uma aula particular, a gente vai bater um papo, vou te explicar como é que funciona e assim a gente vai evoluindo, ok? E se você é um empresário, tá vendo essa aula aqui e não tá conseguindo entender e você quer contratar a minha empresa para resolver o seu problema, você também pode entrar em contato comigo que a gente fecha um negócio bem legal para que a sua empresa e o seu sonho voltado à tecnologia possa ser evoluído, ok? Bom, pessoal, então indo para a aula, o que a gente tem? A gente tem, então, uma informação que eu quero passar para vocês de estudo, que é esse site aqui do Rails Guides. E nesse site, ele está em inglês,
porém não tem problema, eu vou estar explicando para vocês aqui em português os conceitos que vocês precisam para utilizar isso, ok? Então se você não fala inglês, não tem problema, se você não lê inglês, não tem problema, eu estou aqui para te ajudar, ok? Eu aprendi a programar sem falar uma palavra de inglês, comecei a entender o inglês programando, então você também pode, ok? Bom, e aqui, gente, a gente tem a nossa aplicação que a gente já veio evoluindo das aulas anteriores, que é a aplicação manual, ok? Que essa aplicação aqui, eu criei com vocês algumas partials, essa rota aqui ainda não existe, né? Criei com vocês algumas partials e também criei com vocês os applications layout. Hoje a gente vai evoluir, criar então um modelo para que a gente possa então começar a trabalhar com banco de dados nessa aplicação, ok? E o primeiro modelo que a gente vai fazer é diretamente no banco de dados. Para isso, primeiramente eu vou rodar um comando para criar a tabela da nossa aplicação aqui diretamente pelo Rails. E como eu faço isso? Através dos migrations, através de um comando chamado rake. Esse comando rake eu vou mostrar para vocês na próxima aula de Rails. E aí eu vou explicar e vou entrar um pouco mais no detalhe do que é um rake, para que ele serve. Mas, simplesmente explicando de uma forma bem básica, rake, ele basicamente é uma forma de rodar os seus comandos e que vai executar isso numa migração sua, ou vai executar isso no banco de dados, ou vai executar isso em algum lugar que você queira aplicar algo através da sua aplicação, tá legal? Então é isso que a gente vai fazer agora, criando uma base de dados nessa nossa aplicação que já está rodando. Então o comando que eu vou rodar aqui é um rake db::create, ok? Mas Danilo, ele vai criar da sua aplicação uma base de dados, mas eu não entendi como é que ele faz para criar essa aplicação. A partir do momento que você cria uma aplicação Rails, ele já faz para você aquela conexão que você precisa com o banco de dados, que você fazia manualmente numa aplicação tradicional. Ele já faz isso para você ao você gerar a sua aplicação. Se você olhar nas aulas anteriores, eu gerei uma aplicação colocando menos de MySQL, falando então para ele gerar a nossa base de dados em MySQL, ok? Feito isso, quando eu rodar o db::create, ele já vai criar então a base de dados para mim. Deixa eu rodar aqui o create com o bundle exec. Por que eu vou rodar com esse bundle exec? Porque na minha máquina eu já tenho várias aplicações instaladas e ele precisa diferenciar qual é a aplicação que vai rodar com o meu bundle. Mas professor, o que é o bundle? Também expliquei para vocês nas aulas anteriores. Bundle é um arquivo que faz o setup da sua aplicação. Dá uma olhada nas outras aulas para você conseguir entender isso daqui, tá legal? Ah, mas professor, também não sei onde estão as outras aulas? Desculpa gente, mas eu preciso explicar para todos. É só você vir aqui no site do Torne-se um Programador, aulas Ruby, que você vai conseguir entender, ok? Beleza, voltando aqui, rodando o meu db::create, bundle, faltou o L aqui. Rodando aqui, ele vai rodar e vai criar a minha base de dados, ok? Então criou duas bases de dados para mim, uma para a minha evolução de teste e uma para a minha base de dados normal de desenvolvimento, ok? A parte de testes eu vou entrar com vocês um pouco mais para frente. A parte de desenvolvimento a gente vai ver aqui agora. Então abrindo o nosso SQL Workbench, a gente vai ter então aqui mais uma base de dados. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, ele criou então mais uma base de dados. Essa base de dados já é de um projeto do meu cliente, então tem várias bases de dados de clientes meu aqui. Mas esse aqui que a gente vai utilizar, cliente app manual, né? Rails app manual. Se vocês notarem, aqui nas nossas tabelas não tem nada, vazio, ok? Não existe nenhuma tabela neste momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova tabela manualmente, porque o objetivo primeiro é criar esses dados de forma manual. Então eu vou criar aqui, ó, produtos 1, tá legal? Quando você for criar um produto, uma tabela no banco de dados, lembre-se, sempre crie a sua tabela no plural. Então tabela no plural, modelo no singular, ok? Sempre com essa regra, tabela no plural, modelo no singular, ok? Vou criar aqui a minha coluna chamada ID, vou deixar ela como inteiro, né? Vou colocar ela como chave primária, vou colocar ela como not null e vou colocar ela como identity. Deixa eu ver aqui a minha auto-incremente, aqui, auto-incremente. Legal, vou colocar aqui a opção de nome, da mesma forma que eu estava colocando com vocês lá no quadro, né? Aqui atrás no meu quadro. E vou colocar aqui varchar de 255 caracteres, que é
o caractere que eu preciso, né, o tamanho de espaço que eu preciso, 255 espaços, basicamente, que eu preciso para colocar o meu nome, ok? Feito isso, agora eu vou aplicar o meu dado. Então aqui é o comando para ele criar a tabela. Se você quer aprender também, vou utilizar base de dados e quero saber como que cria manualmente, tá aqui o comando, vou aplicar, ele então vai criar essa tabela para mim. Agora, minha gente, eu tenho uma tabela na minha base de dados. Eu vou dar um refresh aqui, ó. E agora eu já tenho uma tabela na minha base de dados, produtos 1. Se eu der aqui um select de 100 linhas, de 1000 linhas na realidade, ele traz o dado para mim. Agora eu vou aplicar aqui para incluir um dado, então vou colocar Danilo, e aí quando eu der um aplicar aqui, ele vai mostrar para mim o comando necessário para eu incluir um nome de produto aqui, que é o Danilo. Vou copiar esse comando porque eu vou utilizar esse comando no meu modelo também, ok? Aplicar, então aplicou e já gerou para mim com o meu autoincremente o número 1 do ID, ok? Pronto, tenho a minha base de dados criada. Agora eu preciso criar o meu modelo. Como que eu vou fazer? Basicamente, eu vou criar manual e depois eu vou criar utilizando os migrations, ok? Aqui eu não tenho nenhum modelo, ok? Mas eu vou criar esse modelo agora, novo, e aí eu vou colocar aqui como produtos. Na realidade, produto, modelo é no singular. Salvar aqui e vou salvar como produto.rb, ok? Criando então a primeira classe, a minha classe que vai interagir com o banco de dados. Vou colocar aqui também, gente, um comandinho chamado class para definir a minha classe. Produto, e aí, end. Vou de forma muito básica, deixa eu arrumar aqui a minha indentação. Eu gosto de 2 espaços e converter tab para espaços, ok? Beleza? E vou definir aqui os meus dados. Deixa eu aumentar mais a tela e vou colocar aqui 2 propriedades básicas aqui, bem básicas, para que a gente possa evoluir, tá? Def, na realidade eu vou colocar como attr, underline accessors, e vou colocar 2 propriedades básicas aqui, que é no id, vírgula, id, vírgula, nome. Ok? Então eu tenho já as minhas 2 propriedades. Agora o que eu preciso? Um método para buscar esses dados lá do banco de dados. Então vou criar aqui um def self, porque eu quero que ele busque um dado do banco de dados, mas eu quero que ele busque sem que eu crie uma instância, ok? Ponto buscar. Buscar, ok? E aí esse método meu ele vai interagir com o banco de dados buscando os meus dados, tá legal? Para isso, tem um comando que eu utilizo para conectar com o Active Record e retornar os dados que está lá na tabela para mim, retornando então um array de hash, ok? E é isso que eu vou fazer aqui agora. Utilizar, pessoal, se você não sabe o que é array e hash também, volta nas aulas, tá legal? Bom, vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui, ó, Active Record db execute. Então aqui é a forma como eu executo o SQL de forma manual no Active Record, que é o objeto que faz a conexão com o meu banco de dados, ok? Então a gente vai utilizar ele para fazer essa busca para a gente, ok? Beleza. E aí o comando que eu vou utilizar aqui é o comando que eu quero selecionar os dados da minha tabela lá no banco de dados. Para isso eu vou colocar aqui um select asterisco from, que eu quero trazer todo mundo de produtos 1, ok? Então, vou trazer todos os dados da minha tabela de produtos e vou colocar aqui uma variável chamada produtos. Feito isso, gente, eu vou trazer um array de hash para cá, ok? E aí eu quero que esse array de hash já converta no meu objeto produto, tá legal? Então, vou fazer assim, ó, produtos. Na realidade, eu vou colocar uma variável de escopo, arroba produtos, e aí, nessa minha variável de escopo, eu vou pegar esses produtos retornados e vou fazer um ponto map, porque eu quero mapear os dados que estão vindo aqui, já colocando então no meu objeto real, ok? Então, produto.new, e aí eu vou jogar as propriedades do meu mapping aqui, que é o ID e o nome, que ele já vai jogar automaticamente no create, né, na realidade no meu construtor desse objeto produto, e ele já vai então evoluir e jogar os meus dados aqui. No meu construtor, eu vou criar dessa forma aqui para que eu possa receber esses parâmetros que eu quero, ok? Então o que eu vou fazer no meu construtor? Vou vir aqui e colocar um def initialize, ok? E aí nesse método aqui eu vou colocar um asterisco args
e esse vai ser o meu dado que eu vou preencher os meus atributos, ok? E aí, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Na realidade, eu vou colocar assim, ó, attr's. E aí, aqui, eu vou colocar como self.id é igual ao meu attr, que é um hash, basicamente, de id. Tá legal? E vou fazer a mesma coisa para o nome. Agora, eu sei que os atributos que eu passar aqui via hash para o meu modelo, no meu initializer, ele já vai conseguir jogar os meus dados aqui, tá legal? Vou setar isso daqui também como new, para o quê? Se eu criar um objeto com um construtor sem passar parâmetros, ele também tem que funcionar, ok? Então, para isso, eu vou fazer uma verificação aqui. Se os meus atributos forem blank, ou seja, forem vazios, na realidade, forem presentes, né? Presents. Se ele estiver preenchido, eu vou jogar o meu dado diretamente nos meus atributos que eu preciso aqui, ok? Feito isso também, já configurei um pouco mais aqui o meu initializer para que ele possa receber no construtor os parâmetros que eu vou passar no meu map, ok? Feito isso, a única coisa que eu preciso fazer é retornar os meus produtos, ok? Os meus produtos já validados. Retorno aqui. E também toda vez que eu chamar esse método, eu posso verificar se essa minha variável de escopo já está preenchida. Então, para isso, eu vou dar aqui um return de produtos se esse produtos.present, ou seja, se esse produto já estiver preenchido. Tá legal? Feito isso, então eu tenho um modelo aqui para buscar os meus dados do banco de dados e já retornar para mim nessa instância já tudo bonitinho preenchido. Na realidade, gente, eu não vou fazer dessa forma aqui porque esse objeto aqui ele está como self. Ele é um objeto que não tem instância. Então, se ele não tem instância, eu vou tirar essa forma de pegar os dados via cache, eu não preciso mais. Então, vou só substituir a minha variável produtos e retornar ela aqui, ok? Ou melhor, eu posso melhorar o meu código só dando um return do meu dado mapeado, que já vai funcionar também perfeitamente para mim. Salvei aqui, agora está na hora da gente testar esses dados, tá legal? E como é que a gente testa? Eu vou utilizar um controller para utilizar esse modelo e aí a gente vai ver se isso daqui está funcionando direitinho ou não. Vou utilizar esse modelo da home e aí eu vou colocar aqui em cima, gente, um debugger para que a gente possa validar se isso vai funcionar do jeito que a gente quer, ok? Vou fazer aqui também uma variável chamada produto, na realidade produtos, e vou colocar aqui o meu produto.buscar, que foi esse objeto que eu criei com esse método estático, ou seja, método de classe, que eu vou jogar os meus dados aqui nessa tabela. Salvei aqui, agora vamos dar uma olhada para ver se esse negócio vai funcionar. Derrubei minha aplicação, rodando de novo e vamos ver aqui o que vai rolar. Levantando, ok. Agora eu vou dar um reload aqui na minha home, ele vai parar aqui no meu debugger e aí agora eu tenho como ver se ele vai buscar o meu dado lá do banco de dados. Então, produto buscar, selecionei aqui, copiei, colei, dei um enter, ele tentou buscar aqui, tem um erro de sintaxe. Ok, tá errado aqui, gente, aqui não é arroba, é asterisco e aqui eu não tenho o attr dessa forma, ok? Vou também executar novamente e vamos ver o que vai acontecer aqui. Rodando meu código, reload, e aí ele vai parar novamente no meu debugger. Vamos dar uma olhada aqui no meu debugger, ele vai rodar, e aí ele deu um outro erro aqui que não conseguiu converter o meu objeto, ok? Beleza. Se ele não conseguiu converter, eu vou colocar aqui um debugger no meu atributo para a gente ver o que é que está acontecendo aqui, tá legal? Então vou botar um debugger aqui para a gente ver o que é que está retornando, tá legal? Então rodando aqui de novo o meu código, vamos ver o que ele retorna. Novamente, fazendo reload, ele parou aqui no meu debugger, eu vou entrar novamente dentro do método e aqui a gente consegue saber o que ele está vindo no meu attr's, ok? Olha só que interessante, ele não está vindo da forma que eu queria, ele não está vindo um hash, ele está vindo um array dentro de um array. Por que isso está acontecendo, minha gente? Por causa do seguinte, aqui eu utilizei execute, eu vou utilizar o exec.sql. Com exec.sql ele vai retornar para mim o que eu preciso. Então vou parar aqui no debugger para que eu possa então verificar se ele está retornando exatamente o que eu preciso no meu select, ok? Rodando meu código novamente, ele vai parar num debugger que é o anterior, vou dar um C aqui e continuar para ele ir para o próximo debugger. Pronto, parou aqui nesse meu debugger, eu vou ver o que é que ele está retornando aqui para mim. Retornando então os dados, agora eu vou
verificar a posição 0 para ver se ele está retornando certo. Ok, retornando certo também era exatamente o que eu precisava, tá legal? Porém, o meu map aqui também não está fazendo do jeito que eu gostaria. Então vamos tentar aqui fazer uma outra mudança. Ao invés de só o map, eu vou colocar um ponto it, ok? Vamos ver esse ponto it.map vai funcionar da maneira como eu estou esperando. Rodando o meu código, e aí vou dar um refresh aqui novamente. Um C para continuar, parando aqui no próximo debugger. Agora eu vou ver se isso aqui vai retornar o que eu preciso. Não, ele não conseguiu retornar. Então vou fazer aqui de uma forma mais básica para que a gente possa depurar passo a passo. Vou colocar o meu it e aí nesse it eu vou mapeando tudo que eu quero. Então vou fazer assim, ó, produtos cast, tá? Depois eu refatoro isso. Produtos underline cast, ok? E aí eu vou colocar os produtos que eu quero aqui dentro. Vou criar então um array vazio e aí eu vou fazer um it desses meus dados e retornar esses produtos convertidos, ok? Return. Na realidade eu vou colocar assim, ó, produtos convertidos. Pronto. Melhor. Convertidos. Convertidos. Prontinho. Aí fica mais claro aí nesse nosso objeto. E vou fazer aqui um it desse meu objeto para adicionar os dados dentro desse meu array, ok? Então, fazendo isso, eu dou um do aqui para pegar o meu modelo, vou colocar aqui como P de produto, e aqui dentro eu vou fazendo o meu map, dando um end aqui, tá legal? E aí eu vou pegar esses dados que estão aqui e vou adicionar dentro do meu array, ok? É assim que eu adiciono dentro do meu array, ou ponto .push também vai funcionar, mas a sintaxe que eu gosto de utilizar é o adicionar para dentro do meu array. E aqui eu vou colocar o meu P, tá legal? Que é o meu produto hash, que eu estou convertendo ele no meu initializer para o meu produto original, ok? Para o meu modelo. Vou colocar um debugger aqui também, para que a gente possa ver nesse debugger se está tudo funcionando também da maneira como a gente espera. Rodando o meu código e dando um reload no meu código, vamos ver o que vai acontecer. Parou de novo no debugger, vou dar aqui um continue, parou dentro do meu it e agora a gente consegue ver se o map está certo, é exatamente o que eu preciso. Agora eu vou entrar dentro do meu initializer colocando o comando S no meu debugger. Entrando dentro do meu initializer, eu consigo ver aqui os meus atributos, para ver se é exatamente o que eu preciso. São os atributos que eu recebi, porém ele veio aqui como um array, né? Tá errado aqui por causa do meu args aqui. O meu args ele tá mandando um array para mim. Então não é isso que eu quero. Eu vou mudar novamente o meu initializer para não colocar vários argumentos. Eu vou mudar para colocar um hash diretamente. Eu quero receber um hash, somente isso, tá legal? Então simplificando aqui o meu initializer também. Rodando meu código novamente, vamos ver o que vai acontecer aqui. Dou um reload agora, e aí vamos ver, parou no debugger de novo, continue, chegou no segundo debugger. Agora, novamente, eu tenho meu hash aqui, vou dar um S para eu entrar de novo nos meus atributos e vou ver aqui os atributos para ver se está da maneira que eu quero. Agora sim está da maneira que eu quero, vou verificar se está presente, está, e aí agora eu consigo preencher os meus atributos. Preenchi os meus atributos, consigo retornar os objetos convertidos. Então vou olhar os objetos convertidos, eu tenho aqui a minha instância de produto com os dois atributos preenchidos. Se eu pegar o meu atributo de 0.id, eu tenho o id preenchido aqui da maneira como eu quero, ok? Agora olha só, eu já consigo refatorar o meu código, porque eu fiz aqui de uma forma simples, e agora eu quero simplificar mais ainda. Eu posso simplesmente utilizar aqui o ponto .map, e aí mudando o meu código dessa forma aqui, olha só. Vou deixar desse jeito aqui comentado para que vocês possam estudar depois também, tá ok? Mas eu também vou colocar aqui de uma forma mais enxuta, que você pode fazer no Rails também. Isso por causa da linguagem Ruby que você consegue utilizar dados enxutos dessa forma, ok? Então vou retornar, return, esse objeto .map, e aí eu quero mapear esse objeto. Esse objeto mapeado, eu quero que ele jogue esses atributos mapeados para o meu construtor dessa forma e já retorne para mim o meu objeto. Ou seja, tudo isso daqui que eu fiz, eu reduzi em uma linha, ok? Vamos dar uma olhada para ver se isso daqui vai funcionar do jeito que a gente quer. Rodando o meu código.
Deixa ele iniciar a aplicação. Reload. Vai parar no meu debugger. Ok. Agora eu vou executar esse meu dado aqui. E aí ele retornou para mim já o objeto do jeito que eu queria. Ou seja, vou dar um next aqui. Ele retornou o meu objeto produtos. Agora eu vou fazer esses produtos mostrar para mim lá na minha tela, né? Aqui no meu view. Como é que eu posso fazer também? Vou pegar esse produto aqui que está lá no meu construtor e ao invés de eu deixar como uma variável desse jeito, eu vou colocar como uma variável de escopo, porque aí ele vai passar a funcionar também lá na minha view, ok? Então vou vir aqui na minha view, view da home, e vou fazer uma listagem dos produtos que estão aqui. Então vou criar aqui um UL, essas aqui são tags HTML, ok? Barra UL. Vocês podem revisar nas aulas de front-end e vocês entenderem o que são então essas tags UL e LI, ok? Então vou voltar aqui os espaços da maneira como eu gosto, ok? E aí vou colocar um LI aqui, fecha o LI. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, ID, uma div, né? Uma divisão, duas divisões na realidade. Aqui eu vou colocar um B para deixar isso aqui em negrito. Vou colocar como ID, dois pontos. E vou fazer a tag dinâmica para escrever o dado do meu produto aqui na tela. Então, arroba produto, na realidade, produto que eu quero colocar, ponto nome. Só que essa variável produto ainda não existe. Para isso, eu vou ter que fazer um it dos produtos que eu retornei lá do meu banco de dados, ok? Então, arroba produtos, ponto it do, e aí eu venho aqui e coloco produto. Agora estou fazendo um it dos meus dados e aqui embaixo eu vou fechar então a minha tag dinâmica. End. E aí agora eu já tenho o meu objeto produto aqui para que eu possa preencher. E a outra atributo é o, aqui na realidade é ID e o outro é nome. E aí eu venho colocando aqui nome. Ok? Salvei aqui, vou dar um reload e vamos ver o efeito. Rodando aqui o meu dado, deve ter parado no debugger. Não. Deixa eu ver aqui, deixa eu parar os meus dados aqui. Rodar novamente. E aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Rodando aqui de novo, conectou com a minha base de dados e já trouxe para mim aqui, ó, nome e ID. Tá vendo? Agora se eu quiser fazer o seguinte, gente, eu vou colocar um HR aqui também para separar. Um HR desse lado e um HR aqui embaixo, para que ele possa separar no meu layout também. Aí, tá aí. Agora olha só, eu vou adicionar mais uma linha aqui nos meus dados. Eu vou colocar aqui produto, sei lá, óleo essencial. Ok. Então, salvei aqui mais um produto, fechei e aí vou dar um reload aqui. Tá aí, ó, um outro produto para mim. Tá legal? Então, dois produtos que eu cadastrei diretamente da base de dados, já funcionando aqui no meu modelo que eu fiz manualmente, ok? Então, só criei aqui um atributo manualmente. Deixar isso comentado para vocês. Agora, na minha instância, eu vou criar alguns outros métodos, ok? Um método para alterar, um método para excluir, um método para, na realidade, um método para alterar, um método para excluir e um método para fazer update, tá legal? 3 métodos. Def, rapidamente aqui, a gente vai criar um salvar, end. Nota que agora eu não tenho self. Esse salvar é diretamente aqui. E esse salvar ele já vai jogar os dados diretamente no banco de dados, ok? Então a única coisa que eu vou utilizar é, agora ao invés do exec.sql, eu vou utilizar o execute, ok? E vou simplesmente pegar o meu dado aqui e vou colocar execute, tá legal? E vou utilizar o comando que eu tinha utilizado para fazer o insert, tá legal? E aí como que eu faço isso? Vou vir aqui, fazer um teste, copiar o comando, ó, aplicar, copiar o comando e vou utilizar esse comando aqui no meu Rails. Tirando aqui, vou colocar o comando aqui no meu Rails. Ok? Vou tirar esses dados aqui que eu não quero, vou deixar somente o atributo que eu quero, mas com aspa simples. E aqui, o valor do meu nome
vai ser o meu objeto diretamente. Então eu vou concatenar, colocando aqui o meu self, que é o mesmo ponto nome, que é o atributo que eu vou ter da minha instância, que ou seja, esse atributo aqui. Então esse é o meu comando para eu executar na base de dados e inserir algo, ok? Então aqui eu salvo o dado na base de dados. Eu quero fazer um update, ou seja, atualizar, eu simplesmente vou utilizar assim, ó, atualizar. E aí eu venho aqui e vou fazer um update set, o nome dessa tabela. Vou colocar aqui os atributos, nome. Na realidade, os atributos aqui eu não preciso deixar com aspas, ok? E aí aqui eu vou deixar nome igual a esse meu objeto aqui, que é o nome concatenado, where id igual aí o id que eu quero, que eu vou simplesmente concatenar com self.id, que é o meu objeto. Agora eu já tenho como alterar o meu nome também, porque eu tenho um comando aqui de update. Update set, a minha tabela de produtos, nome que eu vou atualizar aqui, ok? E aí eu quero também um método para excluir. Como é que eu posso fazer? Excluir. Vou fazer aqui então um delete. Então vamos lá. Delete from a minha tabela, where o ID que eu quero excluir, ok? Agora eu já tenho os dados que eu preciso para o meu CRUD funcionar, no meu modelo. Meu modelo aqui já tem tudo que eu preciso para funcionar. Olha o tanto de código que eu tive que fazer aqui, tá legal? Então é isso que eu quero que vocês observem. Esse é um modelo manual. A gente vai ver no Migration como que a gente cria um sem ser de forma manual, tá legal? Perfeito. Rodando aqui o meu dado, agora eu vou fazer alguns testes aqui de como que eu vou incluir e como que eu vou atualizar, tá legal? Vou pegar aqui então, antes de buscar, toda vez que eu vou buscar alguma coisa, eu vou incluir um dado também. Então eu vou fazer assim, ó, criar uma nova instância, produto é igual a new, na realidade produto.new, ok? Criei essa instância, produto.nome, vou colocar aqui agora José e produto.salvar. Tá legal? Fiz isso daqui. Agora a gente vai ver o que vai acontecer quando eu executar o comando salvar. Ele tem que jogar o meu dado lá na base de dados, tá legal? Então, vou rodar novamente aqui o meu dado do controller e ele vai ter que aparecer José para mim. Vou rodar o meu código, rodando. Deu aqui um erro no meu atributo, né? Meu atributo ele precisa passar algum argumento, tá legal? Agora eu vou arrumar aqui o atributo para que ele possa acertar nulo, igual a new, ok? Vou rodar de novo o meu código, tá aí. Agora já apareceu José. Dando reload de novo, apareceu outro José, tá vendo? Então o meu inserir já está funcionando. Eu vou pegar esse ID 4 e agora vou fazer um teste com vocês, então utilizando o update. Então agora eu quero atualizar o meu objeto. Então eu peguei esse meu objeto aqui e criei uma instância, mas eu vou setar o atributo aqui dele, .id igual a 4, ok? E aí, ao invés de eu salvar, eu quero atualizar. Atualizar. Ok? E aí eu vou colocar aqui José, traço, traço, traço. Eu quero atualizar o 4, o ID 4, para José, traço, traço, traço no nome. Salvei aqui, vou dar um reload, vamos ver se o atualizar vai funcionar. Deu aqui um erro de sintaxe, vamos ver o que é. Update set nome, deixa eu ver. Tá, deixa eu pegar aqui o comando, bonitinho, para a gente não fazer errado. Salvei aqui, deixa eu dar um aplicar. Aqui está no insert ainda, deixa eu dar um cancelar aqui. Vou pegar aqui, vou cancelar e vou alterar esse daqui para a gente ver o comando diretamente. Aplicar. Na realidade eu inverti o set. Ok, então deixa eu corrigir aqui o meu código. Aqui é update produtos set, ok? Beleza. Agora vamos rodar aqui novamente. Tá aí atualizado José traço, 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 tá vendo? Ele já está atualizando, ou seja, o meu atualizar já está funcionando. Agora falta fazer o teste do excluir, ok? Então, simplesmente eu não preciso disso e vou colocar excluir
que é o método que eu criei aqui para excluir, e ele tem que funcionar também. Então, o número 4 vai ter que sumir daqui. Rodando meu código, número 4 sumiu, ou seja, o meu modelo já está funcionando. Perfeito, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês aqui para a parte utilizando agora o Active Record, ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer no Active Record é o quê? Rodar um comando, Rails generate, ok? E aí eu vou criar aqui um modelo, então model, e aí esse modelo que eu quero criar vai ser o produto, então vamos lá, produto 2, pronto. E aí eu vou colocar nesse meu produto 2 alguns dados, e aí os dados que eu vou colocar vai ser então nome, string, e o ID ele já vai criar automaticamente. Então quando eu gero desse jeito aqui, ele já vai gerar o meu modelo, já vai criar esse dado e essa estrutura para mim já pronta para eu rodar o meu migrate, ok? E aí ó, ele criou esse dado aqui para mim, ele criou um migration para mim lá na minha pasta DB. Se vocês olharem aqui nessa pasta DB, agora tenho aqui um negócio chamado migrate, e aí eu vou abrir ele para vocês e vai mostrar aqui que ele está gerando uma tabela chamada produto 2, tá vendo? Produto 2S, porque ele cria numa convenção dele, ok? Como eu coloquei esse 2 aqui, ele colocou o S no final para ele colocar essa tabela no plural, tá legal? Então essa é a convenção do Rails. E aí ele deixou dessa forma aqui o meu produto 2, e se vocês olharem também, eu tenho agora aqui ó, um produto 2 criado também, uma outra classe que já mapeia do Active Record, tá legal? E assim a gente vai continuando o nosso esquema aqui, tá legal? Então com um migration criado, agora eu vou rodar o comando rake db:migrate. Rodando o rake db:migrate, ele vai pegar esses dados do migration, deixa eu colocar o bando exec, ele vai pegar os dados do meu migration e aplicar diretamente na minha base de dados, ok? Então deixa eu rodar o meu código, lá, aplicou na minha base de dados, agora a gente vai olhar diretamente aqui na base de dados para ver o que é que aconteceu aqui. Vou dar um reload e ele criou para mim uma nova tabela e mais algumas outras tabelas aqui de estrutura. Criou essa tabela de estrutura para que ele possa entender os migrations atuais que estão rodando. Aqui ele coloca qual é o ambiente que está funcionando então o meu environment. E aqui ele criou também uma outra tabela, que é a tabela dos migrations, falando qual é a versão que eu já apliquei no banco de dados. Se vocês repararem, esse número aqui é o mesmo número que está aqui, ok? Ou seja, é o mesmo número da minha migração, tá legal? Assim o banco de dados consegue identificar se aquela migração que você rodou já foi aplicada no banco de dados. Agora, se eu rodar um migration novamente, vocês vão ver que não vai acontecer nada, porque ele já sabe que lá no banco de dados foi rodada aquela migração, tá legal? Agora, se eu olhar aqui a minha tabela 2, eu já tenho bonitinho com as minhas colunas funcionando. Rodando aqui, vocês vão ver ó, que eu já tenho os meus dados e ele acrescentou duas tabelas para mim, que é o timestamp, uma tabela de criação e uma tabela de atualização, ou seja, ficou melhor ainda do que a tabela original que eu criei, que somente tem 2 atributos, ok? Agora olha só que interessante, eu quero usar esse modelo agora. Esse modelo que eu acabei de criar, ele já está pronto para ser utilizado, eu já posso utilizar ele neste momento. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é alterar o meu código de controller para que eu possa utilizar então esse novo produto. Então produto 2, ao invés de buscar, a única coisa que eu vou utilizar, peraí, deixa eu só comentar para que vocês possam ter esse código. Ao invés de utilizar produtos 2, ao invés de utilizar produto, eu vou utilizar produtos 2 e vou colocar aqui .ao para ele retornar todos os dados. Esse é o comando que o Active Record tem para retornar tudo para mim diretamente ao invés de utilizar o buscar. E ele já retorna tudo mapeado, tudo aquilo que eu fiz na mão, que vocês viram, isso aqui já está pronto, mapeado. Agora eu vou colocar alguns dados nessa tabela aqui também, ok? Então vou colocar aqui nome, Danilo, vou colocar aqui vou deixar sem data e vamos ver aqui se eu vou conseguir aplicar. Opa, Danilo. E aí, aplicar. Aplicar. Ele não vai deixar aplicar porque ele vai precisar das datas. Então, vou colocar aqui umas datas que eu quiser. Vamos colocar 01. Vamos lá, 2017-01-01. E vou colocar essa data aqui também. Vamos ver se a gente consegue aplicar agora.
aplicar, ok, aplicado com sucesso, rodando aqui o meu select, já tenho os meus dados aqui bonitinho. Agora, vou dar um reload na minha tela. Preciso startar minha aplicação novamente, Rails S, e aí a gente vai ver aqui que ele vai mostrar o dado já rodando. Olha lá, funcionando o Danilo 1 que eu acabei de aplicar, utilizando agora o Active Record. Agora, gente, eu vou pegar e vou inserir alguma coisa aqui no meu banco de dados. Então, olha só, vou pegar e vou fazer a mesma coisa. Tá legal? E aí, agora, a diferença é que eu vou colocar o produto 2. Não vou preencher o ID, vou preencher a propriedade e nome. Vou colocar aqui Danilo 222, ok? E vou salvar, utilizando então a propriedade Save. Essa daqui é o que vem automático para mim no Active Record, então utilizando o Save. Salvei aqui os meus dados, agora vou dar um reload na minha página para vocês verem o que vai acontecer. Dando reload, ok, já inseri o Danilo 222. Dando reload novamente, inseri outro e assim vai. Agora vamos fazer a alteração de um dado. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o objeto .find, ok? Outra propriedade que a gente ganha automaticamente por utilizar o nosso Active Record, ou seja, o nosso framework. E aí eu vou buscar o 4 aqui, opção 4. Vou deixar Danilo 222 --. Vou salvar, o mesmo método de alterar e de incluir é o mesmo, ok? Vou utilizar aqui para salvar, vou rodar aqui o meu código e vocês vão ver que mudou Danilo 222. Ou seja, ficou muito mais simples. Por quê? Com esse modelo que eu tenho aqui, que não tem nada basicamente, eu consegui fazer a mesma coisa que eu criei nesse modelo, que tem um monte de código, tá legal? A diferença é que aqui eu utilizei o framework Active Record. Aqui não, aqui eu fiz tudo manual e a única coisa que eu utilizei foi a iteração da conexão com o banco de dados, fazendo os dados de forma manual, ok? Agora vamos supor, gente, que eu precise então incluir descrição nas minhas tabelas, tá legal? Agora você vai ver como é tortuoso para você incluir um campo a mais nessa tabela e você vai ver como é tão fácil incluir um campo utilizando migrations. Por isso é muito importante, por isso que eu estou ensinando para vocês. Detalhe, outra coisa que eu não mostrei para vocês é, toda vez que você roda um RakeDB Migration, ele atualiza um negócio chamado esquema. E esse esquema, ele mostra para você os dados mapeados na base de dados. É através desse esquema que o Active Record consegue saber as propriedades que tem no seu objeto. Então, olha só, nome está aqui, o ID ele já pega automaticamente, porque ele cria para todas as tabelas, sem exceção, e aqui o timestamp também já está criado bonitinho, funcionando, ok? Agora olha só, quando eu criar os meus migrations, você vai ver que esse esquema vai alterando também. Mas vamos fazer de forma manual, novamente. Ou seja, vou incluir de forma manual um item, ou seja, uma coluna nessa minha tabela aqui, tá legal? Olha só o que eu preciso fazer. Venho na minha tabela do banco de dados, vou vir aqui no meu objeto de produtos 1, vou nesse objeto aqui onde tem colunas, vou clicar aqui nesse objeto, na realidade vou alterar essa tabela, então vou vir aqui em Alter Table, e aí na alteração da tabela eu vou colocar aqui o descrição, e vou colocar aqui como text, ou seja, para ele receber um texto, tá legal? Então coloquei aqui o meu descrição, dei um aplicar, ele vai mostrar o comando aqui para mim, aplicar, ele salvou na minha base de dados, eu criei uma coluna no banco de dados, ok? Dando aqui um reload, vocês vão ver que ele vai trazer aqui a coluna mais. Porém, não está mapeada em nenhum lugar lá no meu sistema. Eu não tenho no meu modelo, que é esse modelo de produto, essa descrição aplicada. Então, o que eu vou precisar fazer? Duplicar um monte de coisa. Então, aqui no meu construtor, eu preciso colocar o descrição. Aqui na minha propriedade, eu preciso colocar a descrição. Aqui no meu insert, eu também preciso colocar a propriedade descrição. Descrição. E aqui, colocar o meu dado setado para descrição. Aspas simples, concatenando self.descrição. Tá legal? Aqui no meu update, eu também preciso incluir o descrição. Então, vírgula, descrição, igual, e aí eu coloco entre aspas, concatenado self.descrição. Ok? Legal. E aí eu já consigo fazer o negócio funcionar. Fiz uma alteração, duas alterações,
3 alterações, 4 alteração para esse negócio funcionar com a minha propriedade descrição. Agora o meu objeto mapeado manual está funcionando. Agora presta atenção como que eu vou fazer aqui no Migration. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, minha gente, derrubar minha aplicação, Rake, na realidade, Rails Generate Migration. E aí no meu Migration eu vou falar que eu quero adicionar um campo em produtos 2. Então, add descrição. Esse é só um nome, tá, gente? Produto 2. Pronto. Aí ele vai criar um Migration para mim. Esse Migration ele já cria com o número de version dele automaticamente. Vou pegar esse Migration e vou abrir aqui no meu comando, aqui no meu Sublime. Abrindo ele, está aqui o meu código. A única coisa que eu preciso fazer é adicionar a coluna nesse Migration. E aí, se vocês olharem aqui no Active Record, vocês vão ver que vão ter aqui uma seção que é o Add. E aí, ó, como que eu faço para adicionar um dado na migração? Então, ó, Add Column, o nome da tabela que eu quero, o nome da coluna e o tipo, tá legal? Vou copiar esse dado aqui, vou jogar diretamente no meu código. E aqui eu vou colocar produtos, o nome exatamente igual está lá no banco de dados, tá, gente? Igual eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, eu vou colocar esse nome, vou colocar aqui como descrição, vou colocar o campo como text, ok? Somente isso. Fiz esse dado, agora eu vou rodar aqui o Rake db, migrate, ok? Rodando o Rake db migrate, novamente, bundle exec para o meu caso, ok? Rodando aqui, ele já vai apendar a minha migração. Olha lá, ó, já rodou a minha migração. Agora, se vocês olharem aqui no meu esquema, olha lá, ó, adicionou um campo a mais, migração. E se vocês olharem lá na tabela do banco de dados, olha que interessante, gente. Eu vou dar um reload aqui. Agora vocês vão ver que eu tenho descrição. Tá vendo? Agora eu quero apagar essa coluna. O que eu tenho que fazer? Simplesmente vir aqui e rodar o RakeDB rollback, ok? Rodando o RakeDB rollback, ele vai voltar a migração e voltar todos os dados, ok? Voltando a migração, eu vou dar um reload aqui, novamente. Vocês vão ver que agora eu já não tenho a descrição aqui. Vocês vão ver que eu não tenho a descrição aqui, ou seja, a minha descrição não vai estar aqui no meu projeto também, tá legal? Então olha que rápido, que rápido. Se eu tivesse que voltar, o que eu teria que fazer aqui no manual? Eu teria que apagar a coluna da tabela de forma manual, ok? Teria que vir no meu modelo aqui e apagar um por um aqui também. Nota que com Migration eu consigo adicionar e voltar a versão, tá legal? Agora eu vou migrar de novo. Olha lá, migrei de novo. Ele vai adicionar novamente lá na tabela do banco de dados, adicionando a versão aqui na minha tabela de esquema, ok? Que é o segundo version, e adicionando novamente a coluna aqui diretamente no meu descrição. Ou seja, muito rápido, fácil e prático, ok? Agora, olha só que interessante aqui na minha home. Eu só vou no meu template colocar aqui que eu quero mostrar descrição. Olha, descrição. E eu venho aqui, descrição. Pronto, feito isso, vou levantar a minha aplicação. Vou comentar aqui aquele código que está fazendo o update aqui também, que eu não preciso dele mais. E vou dar um reload na minha aplicação para vocês verem que já está trazendo a descrição aqui, mesmo que vazia, mas já está trazendo. Ok? Olha só, vou fazer um teste aqui, alterando uma descrição para vocês verem que isso aqui está funcionando. Ok? Aplicando. Perfeito. Vou rodar, ó, descrição já funcionando, tá legal? Então, gente, esse é o Migration. Esse é o negócio que eu estou mostrando para vocês. É por isso que eu fiz toda essa volta, para que você possa entender que utilizando isso daqui, você acelera o desenvolvimento do seu sistema. Você faz de forma muito mais rápida. E você pode fazer um monte de coisas aqui, gente. Olha só que interessante. Aqui tem uma documentação de tudo que você pode fazer. Ó, vou mostrar para você todos os tipos de comandos. Você pode, então, adicionar uma coluna, adicionar um foreign key, adicionar uma índice, adicionar uma referência, adicionar o timestamp, que é aquelas datas lá de colunas. Eu quero simplesmente, minha gente, remover uma coluna. Basicamente, eu vou copiar o comando, vou procurar aqui, ó, e aqui está a sintaxe de como que eu posso fazer. Tá vendo? Alterar
na realidade, remover da coluna de usuários o campo e-mail e o e-mail address, simplesmente assim, colocando diretamente no seu migration, tá legal? Então você pode criar um migration e colocar o comando diretamente aqui. Lembre-se, sempre vou criar uma migração, então Rails generate migration, o nome da sua migração, ele vai gerar o arquivo para você, você vai abrir o arquivo de alteração, de migração e vai colocar o comando que você quer. Simplesmente, gente, você vai seguir o guide do Rails aqui, olhando aquelas informações que eu passei para vocês aqui diretamente, tá legal? Eu quero remover quero alterar uma coluna, eu quero, desculpa, né, na realidade eu estava falando de alterar, né? Eu quero remover uma coluna, eu tenho aqui o remove column, eu quero renomear a coluna, eu quero adicionar uma referência. O que seria adicionar uma referência? Uma referência é fazer uma foreign key, gente. Então, eu tenho uma tabela, por exemplo, eu tenho essa tabela aqui de produtos e eu quero colocar produto 2 ID aqui. E aí eu faço uma tabela referenciando com a outra. Eu posso utilizar essa parte de referências, um referenciando com a outra, criando uma foreign key. Eu posso adicionar foreign key, remover foreign key, ok? Tá vendo? E eu posso fazer todo esse vínculo de banco de dados diretamente da minha programação, sem ter que então ficar com burocracias, criando tudo lá no banco de dados manualmente, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu queria abrir a mente de vocês, mostrando essa nova possibilidade, utilizando então o Active Record para criar o Active Record junto com o Migrations, para que você possa evoluir os seus modelos, criando algo muito mais potente e muito mais rápido, tá legal? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curte, compartilha, dê oportunidade para que outras pessoas possam aprender também, tá legal? E você ficou com mais alguma dúvida? Quer aplicar isso no teu negócio também? Não esqueça de marcar a consultoria, não esqueça de marcar a sua aula particular para que eu possa te ajudar a evoluir o seu projeto e a evoluir a sua carreira. Então fico por aqui, até mais e até o próximo vídeo. Muito bom, pessoal, aula perfeita, aula bem interessante que eu mostrei para vocês dois cenários, um cenário mais difícil e outro cenário mais rápido, tá legal? Espero que tenha ajudado você a desenvolver o seu negócio de forma melhor. Até mais!